Olá, boa tarde, Sergipe. Muito obrigada, Bareta. E cá estamos nós para mais uma tarde juntinhos aqui no Boa Tarde, Sergipe. E hoje o assunto é o descrédito com a classe política brasileira. São tantas as notícias sobre corrupção, desvio do dinheiro público, casos de cassação de mandato, que o povo anda desacreditado, não é verdade? E quem vai estar comigo hoje ao vivo é o secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral em Sergipe, para a gente falar sobre o momento político pelo qual passamos. Você pode anotar o nosso WhatsApp e enviar suas perguntas e comentários diante de tantas denúncias de corrupção. Você acredita em político honesto? Eu conto com a sua participação. Lembre de dizer seu nome, sobrenome e a cidade onde você mora. Hoje também tem reportagem do dia e boas notícias com a participação da jornalista Andréa Roosevelt. Passe a tarde com a gente. Muito bem, estamos juntos em mais uma tarde. Essa semana, a passagem do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por Aracaju e outros municípios sergipanos, nos fez repensar sobre o momento político pelo qual passa o nosso país. E diante de tantas denúncias sobre corrupção, lavagem do dinheiro público, investigações que cada vez mais mostram indícios de corrupção, penso eu que o eleitorado brasileiro não sabe mais em quem acreditar. Agora, a Câmara dos Deputados está tentando votar a proposta de reforma política, que estabelece alterações no sistema eleitoral e cria um fundo com recursos públicos para bancar as campanhas dos candidatos. Uma reforma que tem sido muito debatida pelos críticos, que têm dúvidas se essa reforma está sendo realizada para atender apenas aos próprios interesses dos políticos. Enquanto isso, a classe política enfrenta a rejeição generalizada que só se agrava. Veja mais na nossa reportagem do dia. Eleitores em busca da regularização dos títulos, apenas pela obrigação, porque a insatisfação toma conta das pessoas que votam em relação aos políticos em que já votaram. Infelizmente, os nossos governantes hoje não tem um que a gente diga assim, esse merece um voto de confiança da população. Eu digo com toda franqueza. Eu mesmo, se o voto fosse facultativo, eu não ia nem lá. Assim como esses eleitores, uma pesquisa nacional realizada pelo Instituto Ipsos revela que 94% da população dizem que os políticos que hoje estão no poder não os representam. O descrédito toma conta principalmente por causa da qualidade da representação, segundo os especialistas políticos. Quando você tem em torno de mais ou menos um terço do Congresso Nacional envolvida em atos de corrupção de toda a natureza, né? Então isso contamina o corpo político como um todo. Então é imediata a frustração da população, o descrédito e, consequentemente, a falta de esperança na classe política. O cientista político Josadac Santos vai além. Ele explica que os partidos políticos estão sem identidade. O fato de que nós temos uma quantidade muito grande de partido, isso gera uma confusão na cabeça do eleitor. Porque ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe se é de direita, de esquerda, não tem mais nitidez nas propostas, as propostas se perdem em todo esse processo. Então, realmente é um desastre. Na pesquisa ainda há um dado que chama a atenção. 86% dos entrevistados afirmam que no Brasil a democracia não é respeitada e 81% afirmam que o problema é o sistema político. O especialista Josadac Santos lembra ainda que seria necessária mesmo uma reforma política. O que você está tendo aí no momento é uma reforma eleitoral, né? Uma reforma eleitoral mal feita, com o objetivo de fazer com que essa turma que está aí permaneça no Congresso. Isso é muito ruim para o país. Pois é, eu ouço muita gente falar que nem quer mais votar, que tem aí 2, 3 anos só justificando o voto. E você, telespectador do Boa Tarde Sergipe, acredita em político honesto? Envie seus comentários e opiniões para o nosso WhatsApp, que aparece nesse momento em seu vídeo. E passa a tarde com a gente hoje o secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral, Marcos Vinícius Linhares, que está aqui para falar um pouquinho sobre o trabalho do TRE e também sobre política
políticos que estão com ficha suja, a importância de você, telespectador, de você, eleitor, acompanhar a história desse político. Vamos dar boa tarde para ele. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Boa Tarde Sergipe. Boa tarde, Tamires. É um prazer estar aqui no programa de vocês. Prazer é todo nosso recebê-lo aqui para falar de um assunto tão atual que é política, né? Já não é mais notícia a corrupção, o desvio de dinheiro público, enfim, denúncias e investigações que transcorrem aí em diversas esferas estaduais e federais e o descrédito que o povo brasileiro está em relação ao político, aquele que deveria ser um representante do povo para garantir os direitos, né? Pelo menos as condições básicas para o desenvolvimento próprio, desenvolvimento do país, acaba sendo ele quem desvia o dinheiro do povo. Como que o TRE tem trabalhado nesse sentido nas eleições e quais são as orientações básicas para o povo na hora de escolher o eleitor, em quem quer votar? Bom, de fato, está havendo esse distanciamento entre a classe política e o eleitor que vota, né, nos seus representantes. Uma das razões é essa crise moral, essa crise ética, envolvendo vários candidatos, é bom frisar, de todos os partidos, né, são todas as agremiações que tem um ou outro candidato também envolvido em corrupção. E o TRE tem feito, né, como sempre, em todas as eleições, orientado aos eleitores para que fiscalizem os seus candidatos, que não aceitem trocar o voto por benesses como, né, dinheiro, colchão, dentaduras e outros brindes, né? Acontece muito isso. E você não deve ceder a essa tentação. Eu sei que muitas vezes a situação de muitas famílias é difícil. Passa-se fome, precisa-se do necessário. Mas é nessa hora que você deve pensar o seguinte: se ele está tentando me comprar com telha, com dentadura, com colchão, imagina o que é que ele vai fazer com dinheiro público. Então, por isso é tão importante resistir a essa tentativa de compra de voto, né? Exatamente. O eleitor não só não deve aceitar, como deve denunciar. Deve procurar a Justiça Eleitoral, deve procurar o Ministério Público. E nas denúncias que são comprovadas, quando o TRE recebe uma denúncia e o Ministério Público, a apuração é feita e aqueles candidatos que a gente realmente comprova que ele infringiu a legislação eleitoral com essas práticas abusivas, eles têm sido condenados pela Justiça Eleitoral. Infelizmente, a legislação eleitoral nos últimos anos ela também sofreu algumas alterações pelos próprios representantes políticos e ela sofreu alterações ao invés de recrudescer, fazer com que a Justiça Eleitoral, as decisões fossem mais eficazes, né? Pelo contrário, eles fizeram a alteração da legislação eleitoral para se beneficiar. Hoje a Justiça Eleitoral caça os políticos que eventualmente infringiram a legislação eleitoral, mas infelizmente eles têm vários recursos à sua disposição através da sua assessoria e conseguem se manter no cargo, já que a partir de 2015 para cá, os recursos têm efeito suspensivo, o que não acontecia até então. E essas modificações na legislação que abre brechas para a impunidade desses políticos é justamente modificada pelos deputados federais, né? Ou seja, eles mesmos tentam facilitar a vida deles. Como, por exemplo, a gente teve aí os diversos capítulos da subvenção, em que a gente acompanhou aí o desvio de dinheiro de verbas que deveriam ser destinadas para entidades, né, sociais. E muitas vezes abriu-se aí brecha na legislação, né? Exatamente. Como eu disse, o recurso não tinha efeito suspensivo, o caso que você citou agora há pouco, das subvenções. Se a gente tivesse julgado, o TRE tivesse julgado esses recursos, os processos, 3 meses antes, as decisões teriam sido concretizadas de imediato. Mas houve uma alteração na legislação, eles recorreram e a legislação, depois que foi alterada, permite que eles recorram e fiquem no mandato enquanto não houver o julgamento definitivo pelas instâncias superiores. Na época, 8... Na época, foram 8 candidatos que tiveram seus mandatos cassados por suposta prática de ilícitos eleitorais. Uhum. Em relação a votos brancos e nulos, né, nesse processo de desacreditar tanto dos políticos, tem muita gente que não vota, passa-se aí 2, 3 anos justificando o voto, e outras pessoas votando nulo, votando em branco. Qual o impacto disso para a vida do brasileiro? Bom, primeiro ressaltar que, né, o eleitor não deve, né, a meu juízo, o eleitor não deveria votar branco nem nulo. Acho que tem ainda bons candidatos, né, ainda, apesar de, né, na reportagem, né, o eleitor disse que não acredita em nenhum político mais, mas não, ainda tem pessoas sérias, como em toda carreira tem gente ruim, tem gente boa. Agora, também
é bom até aproveitar o espaço do seu programa para deixar bem claro que o voto nulo e o voto branco, ele não altera em nada o resultado da eleição. O voto nulo e o voto branco, ele não é computado, né, no cálculo dos votos válidos. Então, ainda que tenhamos, né, mais de 50% de votos anulados pelos eleitores ou votos brancos, a eleição não vai ser anulada, vai ser eleito aquele candidato que obtiver a maior votação. Eu trago até um dado interessante: na última eleição municipal, em 11 capitais, somados os votos de nulos, os votos brancos e de eleitores que não foram votar, que não compareceram, em 11 capitais, inclusive uma delas aqui em Aracaju, esse somatório de abstenções, votos nulos e brancos, superou a quantidade de votos obtidas pelo candidato que sagrou-se vencedor. Então, não houve repercussão na eleição. Eu vi até uma campanha na internet, nas redes sociais, estimulando que os eleitores votem nulo e votem branco, que a eleição seria anulada. Não, não vai ser anulada. Não é anulada. Então não adianta votar em branco ou em nulo. Vai ser eleito, sim, aquele candidato que tem maior número de votos. Sim. Né? E de repente o seu voto branco ou voto nulo está fazendo falta para, de repente, votar no candidato, digamos, o menos pior, ou até um candidato que merece realmente ser eleito, que tenha boas propostas, tenha um passado limpo, não está envolvido em corrupção. Acontece muito, vésperas de eleição, o político chegar distribuindo dinheiro em um bairro, oferecendo proposta de limpar o nome para quem está com o nome sujo, de pagar faturas para quem está com fatura atrasada, distribuindo troca de favores. E isso contribui muito com a corrupção, porque mantém aquele parlamentar no poder. E mantendo ele no poder, mantém-se assim a corrupção. Por isso é tão importante acompanhar o trabalho desse político quando ele é eleito. Será que ele realmente está colocando em prática o que prometeu? E acompanhar a história para saber se ele tem ficha suja, né? Com certeza. Acho que a sociedade também deve dividir essa responsabilidade. Se nós temos maus políticos, né, nas casas legislativas ou no Poder Executivo, o eleitor também tem culpa. Quando vende o seu voto, quando não fiscaliza os candidatos que ele reelege, né, não acompanha como é que foi aquele candidato que ele deu o voto no passado, como é que foi o seu mandato, se realmente foi exercido de forma digna, se é um candidato ficha suja ou não. Pesquisas demonstram que os eleitores, por exemplo, na última eleição, né, vai fazer, né, em breve 2 anos, os eleitores mal se lembram em quem votou para vereador. Então, o eleitor, além de não ter o comprometimento na hora de votar, não acompanha e muitas vezes nem se lembra em quem foi que ele elegeu. Pois é, então você de casa vai enviando aí seu WhatsApp, você da capital, do interior, pode enviar seus comentários. Você ainda acredita em político honesto? Também, se tem pergunta para o nosso convidado, pode enviar. Agora, ele continua com a gente durante todo o programa e eu vou aqui rapidinho porque vamos de notícia boa. Diante da situação difícil do país, será que tem oportunidade de emprego para você que está aí na luta honestamente? Quem traz para a gente essas e outras notícias é a jornalista Andréa Roosevelt. Boa tarde, Andréa. Boa tarde. A Empresa Municipal de Serviços Urbanos, a Ensurb, informa que o serviço de coleta de lixo de Aracaju está sendo restabelecido. Nos próximos dias, a coleta será feita em regime de mutirão para que a defasagem do serviço em algumas localidades seja sanada. E o governo vai liberar saque de contas do PIS/PASEP para idosos. Homens a partir de 65 anos e mulheres a partir de 62 anos poderão sacar o benefício no início de outubro. A medida provisória que prevê a liberação dos saques foi assinada pelo presidente Michel Temer durante cerimônia no Palácio do Planalto. Pelos cálculos do governo, a liberação deve injetar cerca de 16 bilhões na economia. E a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, Fundate, divulgou vagas de emprego disponíveis para as funções de agente de portaria, destinada a pessoas com deficiência, e agente de limpeza, voltado ao público em geral. Para concorrer à vaga de agente de portaria, é necessário ter o ensino médio completo. E para disputar o cargo de agente de limpeza, o candidato precisa ter ensino fundamental completo e experiência ao curso na área. Eu fico por aqui. É com você, Tamires. Obrigada, Andréa, pelas boas notícias. E aí segue o povo brasileiro na esperança e na expectativa aí com as vagas de emprego. Agora, uma notícia nada agradável, gente. Acho que você deve ter ouvido falar, acompanhado nos telejornais hoje. Uma embarcação da Travessia Salvador-Mar, grande
Salvador Mar Grande virou na Baía de Todos os Santos na manhã desta quinta-feira. A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador informou que o número de mortos no naufrágio subiu para 23. A embarcação tinha capacidade para 160 pessoas e transportava 133, sendo 129 passageiros e 4 tripulantes. Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia, SESAB, 89 pessoas foram resgatadas com vida até o momento. Na tela, você vê a imagem do momento do resgate aí de algumas vítimas e quem acompanhou pela manhã nos telejornais hoje aqui da Record, o alívio daquelas famílias que encontraram sobreviventes, parentes sobreviventes. A gente espera, então, aí uma questão de alerta para as embarcações e principalmente a fiscalização, né? Essa embarcação aí tinha sido fiscalizada e notificada há 2 meses, mas continuou aí transportando pessoas. É importante acompanharmos e ficarmos de olho em nossas embarcações. Agora eu vou dar a minha dica para você que tem acompanhado o programa Boa Tarde Sergipe. Já sabe sobre o que eu vou falar, né? Do Centro de Beleza Exuberance. Inaugurado há aproximadamente 6 meses, o Exuberance Centro de Beleza é quem assina os cuidados com a minha aparência. E lá você, mulher, encontra os melhores tratamentos para seus cabelos, pele, unhas e produção para festas. E tudo isso em uma super estrutura de andar com espaço kids, sala VIP de maquiagem, espaço exclusivo para você que quer ter um dia especial da noiva. Então, se for casar, marque sua produção no Exuberance Centro de Beleza. Eu super recomendo. Vamos agora para um intervalo. Voltamos já aqui ao vivo com o nosso convidado e também a sua participação pelo WhatsApp. Eu quero saber se você acredita ou não acredita em político honesto. Eu volto já já.